Fala galera, aqui é Prof. Isis, Prof. de Química, e eu tô aqui para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que aconteceu na prova da UFSM esse ano, aproveitando que eu já estou quase em ritmo de férias. E aí, durante as férias também, pretendo gravar questões, porque eu sei que isso acaba sendo importante para vocês. Então, vamos lá, né? Vamos ver o que foi cobrado na questão que caiu na UFSM recentemente, depois de anos sem a UFSM fazer prova. Questão de número 25. As pilhas comuns, também conhecidas como pilhas ácidas ou pilhas de Leclanché, não sei se eu estou pronunciando certo, vocês me deem um desconto, são muito utilizadas em aparelhos que consomem pouca energia. Já as pilhas alcalinas são semelhantes às pilhas comuns, porém armazenam uma quantidade de energia mais duradoura, sendo indicadas para equipamentos que exigem mais tempo de uso. A principal diferença entre elas é a composição da mistura eletrolítica de cada uma. Enquanto a pilha ácida utiliza uma pasta úmida de cloreto de amônio, a pilha alcalina utiliza uma pasta de hidróxido de potássio. O uso dessa última é mais seguro, pois o eletrólito alcalino impede reação que provocam corrosão no material, visto que as pilhas possuem metais pesados e tóxicos. Muito bem. Vamos ver o que a questão queria saber da gente. Uma das pilhas alcalinas mais usadas é a de níquel-cádmio, constituída pelo metal cádmio, pelo hidróxido de níquel 3 e por uma pasta úmida de hidróxido de potássio. As equações e os respectivos potenciais padrão de redução são representadas no quadro a seguir. Então, galera, a questão já está nos direcionando que aqueles valores de voltagem ali são referentes ao potencial padrão de redução. Então, ambos os valores são relacionados à redução, tá? Tem que tomar cuidado em relação a isso. Com base nas informações do quadro, assinale V e F em cada afirmativa. Muito bem. O hidróxido de níquel é o agente oxidante, formando o cátodo da pilha. Então, percebam o seguinte, ó, com as informações do potencial de redução, né, Tete, a gente sabe, consegue chegar a quais informações, tá? Galera, quando eu tenho um potencial de redução, tá? E aí esse potencial de redução, ele acaba sendo, vou botar assim, ó. Vamos imaginar aqui então que eu tenho um zero aqui no meio dessa linha, né? Dessa seta, na verdade. 0 volts. E aqui eu vou colocando números, e esses números são números positivos, tá? Então, chegando aqui até um mais 1 volt. Enquanto que antes do zero eu vou ter, obviamente, os números negativos. Então, vamos supor que aqui eu tenho menos 0,4 volts, tá? O que vocês têm que interpretar? Quanto mais positivo for esse potencial de redução, então, ó, potencial de redução. Quanto mais positivo ele for, maior será esse potencial de redução, galerinha. Isso significa o quê, prof? Que o níquel é quem acaba tendo o maior potencial e, consequentemente, é ele que tem preferência por se reduzir. Ele se reduz, enquanto que o cádmio se oxida, porque para um oxidar, para um reduzir, o outro precisa oxidar, tá? Então, só analisando esses valores de potenciais padrão, do potencial de redução, eu consigo entender quem reduz e quem se oxida, tá? Dito isso, vocês precisam saber também um baita de um macete que ajuda a vocês conseguirem se orientar na prova, tá? Então, anotem aí, ó, o aonde. Vou até mudar a cor da caneta. O ânodo da pilha é onde ocorre a oxidação, acaba sendo
o polo negativo da pilha, negativo, e quem doa elétrons. Olha aí, elétrons. Então, percebam que esse macete, aonde ele te diz várias informações importantes, e se tu sabe essas informações do ânodo, do quem oxida, quem é o polo negativo, o que não está sendo colocado aqui faz relação com o que não está sendo dito, né? Que é o cátodo. O cátodo, então, é quem acaba reduzindo, acaba sendo o polo positivo, acaba sendo quem recebe elétrons, tá? Então, se tu sabe esse macete, o outro vem por associação. Então, vamos lá no que diz na primeira afirmativa. O hidróxido de níquel é o agente oxidante. Então, olha só. Quem se oxida acaba funcionando como agente redutor. Enquanto que quem se reduz é o contrário. Quem se reduz acaba funcionando como agente oxidante. O níquel, ele acaba se reduzindo, é ele que vai funcionar como agente oxidante. Então, está descrito aqui, o hidróxido de níquel é o agente oxidante? Yes. Formando o cátodo da pilha. Então, ó, o níquel é quem se reduz e quem se reduz é o cátodo. Por quê? Porque quem acaba se oxidando, que é o que eu coloquei aqui antes, é o ânodo da pilha. Então, essa primeira afirmativa, ela está correta, ela é verdadeira, tá? Segunda afirmativa diz o seguinte: o sentido do fluxo dos elétrons é do hidróxido de níquel para o cádmio. Galera, vamos lá. Deixa eu apagar aqui esse monte de rabisco. Não quero apagar tudo. Eu acho que vale a pena deixar algumas informações. Como é que se dá um fluxo de elétrons, tá? O que eu gosto de orientar os alunos? Vamos lá. Quem acaba se oxidando, tá? Quem sofre oxidação é quem doa elétrons. Quem perde elétrons, correto? É o que está aqui descrito para nós. Então, quem perde elétrons vai acabar doando para alguém. Então, esse fluxo de elétrons, o que faz sentido? Esse fluxo de elétrons, ele vai sair de quem está se oxidando, tá? Então, quem se oxida é o quê? É o ânodo da pilha, é o ânodo. E nesse contexto aqui, o ânodo da pilha, deixa eu mudar a cor da caneta. O ânodo da pilha é o cádmio. Onde está o cádmio, tá? Então, olha só. Se o cádmio se oxida, os elétrons do cádmio, eles vão migrar daqui para cá. Quem está no outro polo? Quem é que está no outro polo? O cátodo. Quem é o cátodo? É quem se reduz. Quem é que se reduz nesse contexto aqui? O níquel. Vou desenhar bonitinho para vocês. Vou dar a cor da caneta de novo. Acaba sendo o níquel. Então, voltando para a pergunta, o sentido do fluxo de elétrons é do hidróxido de níquel para o cádmio? Não, é justamente o contrário, tá? Então, essa afirmativa, ela é falsa. E aí, usa essa dica que eu estou dando. Pensa, quem oxida perde elétrons. Então, quem está perdendo elétrons é o responsável aí por dar esse start na migração dos elétrons. Sai os elétrons da oxidação e vai em direção lá a quem está se reduzindo, tá? Então, essa alternativa é falsa. Terceira pergunta diz o seguinte: a diferença de potencial da pilha níquel-cádmio é de 0,6 volt. O sinal já está correto, tá? Tem que ser positivo quando a gente está falando de pilha, por quê? Porque a pilha é uma reação que acontece espontaneamente.
diferente da eletrólise. Então, como é um processo espontâneo, o sinal da diferença de potencial, né, da DDP, tem que ser positivo. Lá na eletrólise já é o contrário. Como é um processo não espontâneo, o sinal, essa diferença de potencial acaba sendo negativo, tá? Só para fazer esse comentário. Sendo o níquel o agente redutor da pilha. O níquel é o agente redutor? Quem é o agente redutor? O agente redutor, ai meu Deus. O agente redutor que eu coloquei aqui é quem se oxida. E nesse caso, quem se oxida é o cádmio. E aqui está escrito que o níquel seria o agente redutor. Então está errado. Só lendo essa partezinha já dá para ver que está errado. O níquel, ele não é o agente redutor. O níquel é quem se reduz e acaba sendo o agente oxidante. Mas vamos ver qual é esse potencial, né? Essa DDP aí, essa diferença de potencial. Então, eu trouxe aqui no próximo slide as informações que a questão nos forneceu, tá? Lembrem que eu comentei, aqui eu tenho o maior potencial de redução, o mais 1 volt, e aqui eu tenho o menor potencial de redução. Então, usando a fórmula clássica de quando a gente estuda pilhas dentro de eletroquímica, o que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que colocar o valor referente ao maior potencial de redução, que é mais 1 volts, menos quem tem o menor potencial de redução, que nesse caso é menos 0,4 volts. Na matemática, a gente sabe que sinais iguais, né? Nesse caso aqui, menos com menos vira mais. Então, essa diferença de potencial, galera, na verdade, vai ser 1 mais 0,4, que dá 1,4. Eu já vi que aqui a resposta está errada também, por causa dessa diferença que deu 0,6 aqui, tá? Foi dado para nós como 0,6, isso não é verdade. Então, eu já tenho aqui outra alternativa falsa. Será que já daria para chegar na resposta? Vamos ver. A primeira é verdadeira. Primeira é verdadeira, verdadeira e verdadeira. As duas do meio são falsa. Só essa já daria, só fazendo as 3 primeiras, eu já conseguiria achar a resposta certa, que é a letra D, tá? Mas vamos dar uma olhadinha na última afirmativa. Ele diz que o polo negativo está no cádmio, que sofre a oxidação. O cádmio é quem se oxida e acaba sendo polo negativo. Vamos olhar aqui nesse macete aonde, ó. Quem se oxida é o polo negativo da pilha. Então, sim, essa afirmativa ela está corretinha, tá? Então, fica como alternativa correta a letra D, tá? VFFV. Uma baita questãozinha para revisar a eletroquímica. Assunto, embora essa questão tenha caído na UFSM, digo para vocês com a maior tranquilidade que é uma questão muito parecida com questões que já vieram no próprio Enem, então vale a pena fazer essa questão para revisar esse conteúdo, pensando no Enem também, que é logo ali, né, em novembro. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece de me seguir, ó, ali no @toralesis, Torales com 2 L's, no meu Instagram, que ali tem bastante material gratuito para vocês. Deixa a tua curtida aqui no vídeo, te inscreve no canal, que isso ajuda a gente que está trabalhando de forma independente. Muito obrigada, galera, e até o próximo vídeo.